Olá pessoal, eu sou o Leonardo Felipe e hoje eu estou aqui com o André Pacheco. Beleza, pessoal? Eu sou o André Pacheco. Nós somos estudantes da Universidade Federal do Paraná e hoje, nesse novo episódio da Gestão Descomplicada, nós vamos conversar com vocês sobre o artigo internacional Setting the Future of Digital and Social Media Marketing Research, que é um artigo que vai tratar mais essa parte do marketing digital e como que nós podemos trabalhar isso melhor nas empresas. Então, Leonardo, o artigo ele fala sobre o marketing digital de mídias sociais, com foco específico em como essas plataformas estão moldando o comportamento dos consumidores e também a estratégia das empresas para atingir esses consumidores. Além disso, discute as oportunidades e desafios que surgem com os usos de novas tecnologias desse marketing, né? Como a inteligência artificial e o marketing móvel. Esse artigo ele também explora e fala sobre as questões éticas sobre o uso dessas tecnologias. Então, como a empresa utilizando marketing invasivo e outras formas de marketing utilizando essas tecnologias. E esse artigo ele se posiciona como uma análise crítica e também propositiva sobre o futuro da pesquisa nesse campo. Então, ele dá uma solução analisando o problema, né? E, Leonardo, eu fiquei sabendo que você também leu esse artigo. E qual foi o objetivo que você visualizou lendo esse artigo? Cara, perfeito. O objetivo desse artigo é oferecer uma visão abrangente sobre o estado atual do marketing digital e das mídias sociais, ao mesmo tempo em que aponta direções para futuras pesquisas. Ao reunir as contribuições dos especialistas da área, o artigo pretende destacar as principais lacunas nas pesquisas e no conhecimento acadêmico sobre esse assunto e propor novas perguntas que ajudem a avançar o entendimento sobre como as empresas podem usar essas plataformas de forma cada vez mais eficaz e principalmente cada vez mais ética. Além disso, o artigo também visa proporcionar uma base teórica sólida para que os pesquisadores e profissionais possam desenvolver estratégias cada vez mais eficientes para o marketing digital e principalmente adaptadas a esse novo comportamento de público. E André, você também, vendo no seu ponto de vista, qual a justificativa para a existência desse artigo? Bom, Léo, a justificativa do artigo está ancorada na importância crescente das mídias digitais e sociais no contexto do marketing moderno. O uso dessas plataformas está profundamente integrado à vida cotidiana das pessoas e das empresas também. Mas a forma como essas ferramentas estão sendo usadas ainda apresenta desafios significativos como o gerenciamento do feedback negativo, a saturação de conteúdo, a intrusão percebida pelos consumidores também. Além disso, o artigo justifica a necessidade de uma abordagem mais científica e estruturada para entender o impacto dessas tecnologias emergentes, propondo muitas das práticas atuais de marketing digital ainda são experimentais e caem no embasamento muito robusto e ainda não muito desenvolvido. Léo, já que você me perguntou sobre a justificativa, eu vou te perguntar quais são os principais conceitos da fundamentação teórica desse artigo. Cara, tranquilo. Ele se baseia principalmente em 6 pontos de fundamentação teórica. A primeira parte que ele aborda é o marketing digital e social, que é a utilização de ferramentas digitais para promover marcas e criar relacionamento com os consumidores. Isso inclui o consumo de redes sociais, e-commerce, ferramentas digitais e outros tipos de personalização de conteúdos. Além disso, ele se baseia muito no comportamento do consumidor, como que os consumidores interagem com essas plataformas e como as suas atitudes em relação às marcas são moldadas pelo engajamento digital. Além disso, ele traz o conceito de EWOM, que é o Electronic Word of Mouth, que é a disseminação de opiniões de consumidores na internet e o impacto que isso tem sobre as decisões de compra e reputação de marca. Além disso, o artigo ele vai tratar muito sobre a inteligência artificial e a realidade aumentada, e também sobre a capacidade dessas tecnologias de melhorar as interações com o consumidor, além de fazer interações mais personalizadas para cada pessoa. Além disso, ele trata muito também sobre a privacidade e personalização, o desafio ético que tem da disseminação dessas informações, de coletar essas informações dos consumidores, sempre de forma ética e como que pode fazer também a proteção desses dados. Além disso, ele também aborda um pouco sobre os influenciadores digitais, sobre a crescente importância desses líderes e formadores de opiniões e como que eles interagem com o mundo fora dessas redes. Bem, Pacheco, e na sua visão, qual que foi o objetivo desse estudo? Boa pergunta, Léo. Então, cara, o objetivo desse estudo foi a análise e síntese de literatura acadêmica e de debates emergentes sobre marketing digital e mídias sociais.
a pesquisa se concentra nas principais tendências e lacunas de estudos anteriores, propondo novos caminhos para investigar como essas empresas e consumidores estão navegando nesse ambiente em rápida evolução. Não foi um estudo empírico e com coleta de dados originais, mas foi sim uma revisão crítica das pesquisas existentes e proposição de futuras investigações que podem ser feitas. Além disso, o estudo contou com uma contribuição de vários especialistas na área sobre temas como IA, marketing móvel e questões éticas associadas ao marketing digital. Então, Léo, já que você me perguntou qual foi o objetivo desse estudo, eu quero saber o que você achou de quais são os principais resultados obtidos com esse estudo. Então, Pacheco, como você comentou, esse é um estudo que ele não foi empírico, ele não teve uma coleta de dados originais, mas sim ele fez uma revisão da literatura já existente. Então, os principais resultados incluem a identificação de várias áreas promissoras para a pesquisa futura, como a necessidade de um entendimento mais profundo sobre o equilíbrio entre personalização e privacidade no marketing digital, o impacto das novas tecnologias, como as IAs e a realidade aumentada, além de focar também no comportamento do consumidor e a forma como as empresas podem aproveitar essas ferramentas para aumentar o engajamento do consumidor. O artigo também revela que, embora as mídias sociais tenham um grande potencial para aumentar a notoriedade de marcas e melhorar as vendas, elas também apresentam riscos significativos, como a rápida disseminação de feedback negativos, que são os IWON, que pode prejudicar a reputação da marca, os famosos cancelamentos que existem hoje em dia. Além disso, o artigo também destaca a importância de uma abordagem estratégica e bem fundamentada no uso dessas tecnologias, para minimizar os riscos e maximizar os benefícios. E agora, para eu rebater a tua pergunta, Pacheco, quais foram as principais contribuições desse artigo para a literatura da área? Perfeito, cara. Ótima pergunta. O artigo contribui para a literatura de marketing digital ao compilar e sintetizar as perspectivas de vários especialistas na área, além de proporcionar uma visão multidimensional de tendências e desafios emergentes. Ela oferece uma base teórica robusta e levanta a questão de pesquisa que pode ser guiada a estudos futuros. Além disso, o artigo destaca a necessidade de desenvolver novas métricas e ferramentas para mensurar o impacto do marketing digital e de mídias sociais, algo que ainda é pouco explorado na literatura existente. Além disso, ao propor uma agenda de pesquisa clara, o artigo não só identifica lacunas, mas também sugere maneiras de preenchê-las, contribuindo para o avanço do campo. Então, Léo, mais uma pergunta para você. Quais as contribuições finais da pesquisa? Então, como você mesmo comentou, a principal contribuição desse artigo é criar a formulação de uma agenda de pesquisa que pode ajudar tanto os acadêmicos quanto os profissionais a entender melhor as nuances do marketing digital e também das mídias sociais. O artigo também contribui ao discutir novas tecnologias, como IA e realidade aumentada, que podem ser integradas às estratégias de marketing e melhorar cada vez mais a experiência do usuário final. Além disso, destaca a importância de considerar questões éticas como a privacidade de dados, que é algo muito importante hoje, ao desenvolver estratégias de marketing digital. Essas contribuições elas são valiosas tanto para a área acadêmica quanto para a prática, pois as empresas cada vez mais vão conseguir alinhar as suas políticas de dados e de marketing digital com as questões éticas do mundo, além de fazer contribuições, pois essas empresas vão conseguir trabalhar de uma forma mais precisa, tendo menos perdas nessas estratégias de marketing. Bem, mas como ela foi uma pesquisa que não é empírica, quais são as limitações dessa pesquisa, Pacheco? Boa, Léo, boa pergunta. Analisando essa pesquisa, as principais limitações incluem o fato de que é um estudo baseado em uma revisão de literatura e opiniões de especialistas, sem uma pesquisa empírica direta para validar as proposições feitas. Outra limitação também é o que o campo do marketing digital e das mídias sociais está em constante evolução e que pode tomar algumas das conclusões rapidamente, desatualizando essa pesquisa. Além disso, o artigo se concentra principalmente em tendências globais, deixando espaço para investigação mais detalhada em contextos regionais ou setores específicos do marketing. Então, Léo, tenho mais uma pergunta para você. Quais as indicações de futuras pesquisas? Cara, então, esse artigo ele sugere várias direções para as futuras pesquisas, incluindo investigar como as novas tecnologias, principalmente as IAs, podem ser integradas ao marketing digital para melhorar a personalização e a experiência do consumidor,
estudar o impacto da privacidade nas preocupações éticas sobre a disposição dos consumidores de interagir com marcas e plataformas digitais, além de desenvolver novas métricas e escalas para mensurar o resultado de campanhas de marketing digital, especialmente em relação ao engajamento do consumidor e à lealdade à marca. Também o artigo indica para fazer pesquisa sobre como explorar os influenciadores digitais, explorar principalmente o impacto que eles causam nas sociedades, como eles impactam diferentes grupos demográficos e como esse impacto pode variar entre culturas e regiões. Outra pergunta para você. Como podemos replicar esse estudo em outros locais? Cara, tranquilo, essa é a parte que os empreendedores querem assistir nesse podcast. Esse estudo ele pode ser replicado em outros contextos por meio de estudos empíricos que testem as preposições sugeridas no artigo, além de que os pesquisadores podem conduzir experimentos e estudos em casos diferentes da indústria ou em países com culturas e práticas de consumo diferentes, principalmente no Oriente, que a tendência de consumo deles é muito diferente da nossa aqui no Ocidente. Além disso, eles podem verificar como essas estratégias diferentes de marketing digital variam entre as regiões e setores. E outra forma de replicar o estudo seria investigar como os consumidores em mercados emergentes reagem às novas tecnologias de marketing digital, como IA e realidade aumentada, principalmente pensando no cenário aqui do Brasil, que infelizmente hoje nós somos um país emergente, nós ainda não somos um país de primeiro mundo, então nós temos um pouco de preconceito e um pouco de medo da utilização dessas realidades aumentadas e das inteligências artificiais. Que, Pacheco, é algo que não acontece nos países de primeiro mundo. Lá o pessoal já está mais acostumado com esse tipo de tecnologia. E para finalizar o nosso podcast, uma última pergunta de hoje: quem é o público interessado por esse artigo? Boa, Léo, para encerrar nosso podcast, eu vou responder essa sua pergunta. Então, o público interessado por esse artigo inclui acadêmicos e pesquisadores da área de marketing, tecnologia da informação e comportamento do consumidor, que buscam entender novas tendências do mercado do marketing digital e das mídias sociais. Além disso, profissionais de marketing e gestores de marcas e especialistas em tecnologia também são parte do público-alvo, pois o artigo oferece insights práticos e teóricos de como aplicar o marketing na vida real. Empresas que estão em processo de digitalização e que buscam aproveitar as mídias sociais para engajamento de consumidores também podem se beneficiar da descoberta desse artigo. Cara, perfeito, realmente é um público muito amplo. Bem, o nosso episódio fica por aqui. Muito obrigado para quem acompanhou até o fim. Eu peço para vocês engajarem nas nossas redes sociais, então curta aqui o vídeo, comenta também. Se puderem, já sigam o nosso Instagram também, que ele vai estar aqui na descrição. E até o próximo episódio. Perfeito, Léo. Então, como a gente está falando de marketing, nada melhor do que vocês seguirem, curtirem e compartilharem nosso conteúdo. Até a próxima, pessoal.